Então, nas reuniões de oração, nós estamos tratando sobre a série, né? A fé provoca milagres. E se nós somos uma igreja que ora, é porque nós temos fé. É porque nós cremos que o Senhor pode fazer milagres, porque a fé provoca milagres. E hoje não tenho prata nem ouro. E para essa meditação, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos. Atos, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Atos 3, de 1 a 10. Acharam? Amém? Irmãos que estão em casa também já abriram aí as suas Bíblias. Vamos ler então a palavra do nosso Deus. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, amém, amém. Que o Espírito Santo de Deus, então, fale aos nossos corações através dessa palavra, amém? Esse, meus amados, é um dos milagres mais extraordinários narrado no livro de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, eles haviam sido cheios do Espírito Santo de Deus e eles estavam fazendo muitos milagres no meio do povo, porque Deus queria que o povo soubesse que tudo que eles falavam, que a obra que eles estavam realizando, que os milagres que eles estavam realizando, estava sendo feita em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. E esse milagre, ele é destacado por Lucas, porque logo após a realização desse milagre, Pedro, ele entra no templo e ele então tem a oportunidade de fazer a sua segunda pregação. E ali ele testemunha, ele fala de Jesus. Depois ele é levado ao Sinédrio, né? Eles são presos, são levados ao Sinédrio e ali também eles testemunham. Aquele milagre é reconhecido porque as pessoas conheciam aquele nome, aquele homem. E a palavra diz que mais de 5 pessoas foram salvas por conta da pregação de Pedro. Amém? Então nós vimos também que no texto que aquele homem ele era coxo. Ele tinha ali um problema no seu pé, no seu tornozelo, e ele não conseguia andar. E por isso ele era levado por alguém até a porta para lhe pedir esmola. E a palavra diz
que aquele homem tinha, não nesse texto que nós lemos, mas em outro, que aquele homem tinha 40 anos. Então imaginem, meus amados, que ele tenha sido levado, sei lá, aos 10 anos para começar a pedir esmola. Quantos anos aquele homem não estava ali? Por isso a palavra diz que ele era conhecido por todos, né? Quantos anos aquele homem ali sofrendo, mendigando, pedindo uma esmola, né? E quantas pessoas, meus amados, que não vivem hoje à nossa volta, ao nosso redor, assim, como aquele homem, sofrendo, né? Quantas pessoas que nós não conhecemos que estão com as mãos estendidas, esperando receber um pouquinho daqueles que são chamados filhos de Deus. Quantas pessoas que nós não conhecemos, que não estão angustiados, que não estão deprimidos, que não estão abatidos, depressivos, precisando de uma palavra. Às vezes uma palavra que o sustente só naquele dia. Uma palavra só para encerrar o dia. Ou um alimento só para mais uma refeição. Ah, meus amados, mas Pedro e João, eles deram para aquele homem algo muito mais valioso do que todas as riquezas do mundo. Sabe por quê? Porque as bênçãos que vêm de Deus, as bênçãos que vêm em nome de Jesus, elas não suprem somente a necessidade e a fome de mais uma refeição. Ela não supre somente a palavra para encerrar aquele dia. Não, meus amados, nós temos o que há de mais precioso para oferecermos às pessoas, que é o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus é a fonte da água da vida. Jesus é aquele que pode dar a salvação. É Ele que tem a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Ah, meus amados, essa bênção chamada salvação, ela nos garante aqui, nessa terra, uma vida não de mendicância. Ela nos garante uma vida abundante e na eternidade, a morada junto ao Pai, amém? E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa noite é: o que você tem dado aos necessitados e aos perdidos? Vamos então refletir. Vamos tirar algumas lições para a nossa vida sobre esse texto, né? Vamos entender o porquê dessa série, A Fé Provoca Milagres. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que aquele que pede, recebe. Não é isso que está na palavra? Jesus nos ensina, peçam e será dado. Está lá em Mateus 7:7. E nesse texto que nós lemos, Lucas registra que aquele coxo, ele pede esmola. Ele recebe esmola? Não, ele não recebe esmola, mas ele recebe a cura. Amém? Glórias a Deus. Os judeus, queridos, eles tinham essa prática de ir ao templo orar, né? 3 vezes por dia. Eles iam ao templo orar. E Pedro e João, então, estavam indo ao templo para orar no turno das 15 horas. E é nesse mesmo período que a palavra narra, né? Que estavam indo também levar esse homem de nascença para pedir esmola. E é porque ele era colocado naquele lugar, naquela porta. Porque a Porta Formosa era a porta que tinha o maior fluxo de pessoas, né? Era por onde entrava o maior número de pessoas. Então, ele poderia ser visto ali por mais pessoas e, consequentemente, ele podia ganhar mais dinheiro. E também, na religião judaica,
Dar dinheiro aos mendigos, dar dinheiro aos pobres, era considerado uma atitude louvável. E sabendo disso, aquele homem, ele se posicionou ali no lugar estratégico, né? Onde as pessoas piedosas estavam a caminho de ir para a adoração, e ali podiam vê-lo então e dar a sua esmola. E vendo então, ele vendo Pedro e João, ele pede a esmola, como ele sempre fazia para todos que passavam ali. Mas ao invés da esmola, ele recebe algo muito melhor. Ele recebe a sua dignidade. Ele recebe a possibilidade de andar, algo que ele jamais imaginaria acontecer depois de 40 anos, meus queridos. Pedro e João, eles não tinham esmola para dar, mas eles dão àquele homem algo sobrenatural. Eles dão a cura para o seu mal. Eles dão a cura para o seu problema. Nós, queridos, como servos de Deus, o que nós temos dado às pessoas que estão ao nosso redor, que estão necessitadas, que estão aflitas, que estão amarguradas, que estão sem nenhuma esperança? Nós estamos dando esmolas? Estamos dando migalhas? Aquilo que é perecível? Ou nós estamos dando aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida, como fez Pedro e João? Mas, meus amados, nós só podemos dar aquilo que nós temos. O que você tem dentro de você? O que você tem dentro da sua vida de mais precioso? Nós devemos dar aquilo que nós temos de mais precioso, porque o que nós temos não veio de nós mesmos. O que nós temos veio de Jesus. E Jesus, quando ele enviou os seus discípulos, Jesus os capacitou. Jesus capacitou os seus discípulos para um atendimento integral. Jesus, ele capacitou seus discípulos para salvar o corpo e a alma. Porque o ser humano, ele é um ser integral. Então, meus amados, nós precisamos dar alimento, sim, para aqueles que necessitam. Mas não só esse alimento perecível. Nós temos que dar aquilo que alimenta a alma. Amém? Essa é a nossa missão. A salvação integral do ser humano. Nós precisamos então ouvir as vozes, meus queridos, que estão clamando, que estão necessitadas. Nós precisamos estar sensíveis à dor do outro, aqueles que clamam, aqueles que estão pedindo socorro. Nós não podemos fazer de conta que nós passamos, que nós não estamos enxergando, que nós não estamos ouvindo, porque a nossa missão é ouvir o clamor do mundo e socorrê-lo. Amém? O segundo ponto que eu queria conversar com os irmãos é que Pedro e João não deram àquele homem o que ele pediu, mas o que receberam de Jesus. Eles deram a cura que foi concedida em nome de Jesus. O que os apóstolos estavam realizando ali naquele período, havia sido prometido por Jesus, né? Que eles iam receber, descer sobre eles o poder do Espírito Santo de Deus. E eles iam realizar muitas coisas. E eles então estavam cumprindo aquilo para o qual o que eles foram chamados. E eles estavam dando aquilo que eles haviam recebido de Jesus. Eles estavam cumprindo a missão.
E aquele homem, com certeza, ele estava olhando para baixo ali, humilde, triste, sem esperança. Mas quando ele pede a esmola, que Pedro vai falar com ele, Pedro pede o quê? Para ele levantar a cabeça. Né? Pedro fala para ele, Pedro naquele momento que Pedro fala para ele, olhe para nós, Pedro ali, meus amados, está resgatando a dignidade daquele homem. E a hora que Pedro fala para ele olhar para ele, na cabeça daquele homem, o que ele imaginava? Que ele ia receber uma oferta boa ali, né? Uma oferta gorda, né? Que ele ia receber ali uma oferta muito generosa. Mas ele recebe muito mais. Porque Deus usa os seus servos para fazer um milagre. Então, mais do que dar moedas, Deus queria dar dignidade para aquele homem. Deus queria a cura. Deus deu a ele libertação. Deus deu a ele salvação. Amém? Amém. Pedro então diz para aquele homem, olhe para nós. E olhando nos seus olhos, ele diz, né? Eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Interessante, né, meus amados, que aquele homem, ele não pede cura. A palavra de Deus não diz, nós não sabemos nem se aquele homem tinha fé. Então, o que nós aprendemos com esse milagre? Que nós não devemos, muitas vezes, atrelar a cura somente à fé das pessoas que estão carentes de algo, mas também a fé daqueles que oram. E é por isso que nós oramos, porque nós cremos, nós temos fé, nós cremos que a fé provoca milagre. O que diz lá em Tiago 5,16? Que muito pode a súplica dos justos em seu efeito. Então esse é um de muitos exemplos que tem na Bíblia, em que nem sempre a cura depende, né, daquele que está necessitado. Mas a cura vem pela fé daquele que orou, né? E também, amados, o Senhor, quando Ele realiza um milagre, uma cura, Ele realiza também porque Ele tem um propósito, né? Nessa situação, nós já falamos, qual era o propósito de Deus? Abrir a porta para que Pedro pudesse falar lá depois no templo. E ele falou com certeza com muito mais ousadia, porque todo mundo ficou admirado, porque eles conheciam aquele homem, né, que já há tantos anos pedia ali esmola. Então, meus queridos, nós precisamos saber que Deus tem um propósito para tudo, seja na cura ou seja na enfermidade. Ele é Deus e Ele tem um propósito. E continuando, né, aqui pensando no texto, quando Pedro, então, ele diz para aquele homem que ele não tem dinheiro, naturalmente aquele homem deve ter perdido a esperança de receber aquela esmola generosa, né? Mas ele recebeu algo muito maior, porque Pedro deu a ele o que ele tinha. Pedro era cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro e João transbordavam de bênçãos. E as bênçãos que vêm do Senhor, meus queridos, são bênçãos sem medidas. São bênçãos sem medida, que não é o que a gente não pode comprar com dinheiro. E outra coisa interessante, o nome de Jesus é o nome que salva, que fortalece, que renova, que dá dignidade às pessoas e que perdoa os pecados. Interessante que Pedro, ele deixa claro para aquele homem que o que ele estava fazendo não era poder que vinha dele, mas era poder que vinha pelo nome de Jesus. Glórias a Deus.
Pedro e João não ficaram com o crédito da cura para eles, mas eles exaltaram a Deus. Eles declararam para aquele homem que realizaram em nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. Amém? Esse é o trabalho dos que servem a Deus genuinamente, meus queridos. Levar as pessoas a Deus através do nome de Jesus. Nós devemos realizar a obra em nome de Jesus, não no nosso próprio nome, no nome da nossa reputação, da nossa fama, do nosso talento. Eu às vezes me admiro quando a gente vê, às vezes até carro de som, né? Passando pelas ruas, anunciando, nossa, tal dia, dia de cura, né? Vem aí um missionário tal, né? Divulgando, dando crédito, o nome da pessoa, a fama, mas não é isso que nós aprendemos na palavra. Nós aprendemos na palavra que toda honra e toda glória, ela deve ser dada a Deus, única e exclusivamente a Ele. Amém? E o último ponto que eu queria conversar com os irmãos, que eu já estou passando do meu tempo, é que quando se estende a mão em nome de Jesus, o milagre acontece. Nasce ali um adorador. Eu acho isso lindo, meus amados. Aquele homem, quando ele é curado, ele se torna um adorador. Pedro ordenou que aquele homem levantasse em nome de Jesus e andasse. Ele estendeu a sua mão e ajudou aquele homem a receber a sua vitória, ajudou aquele homem a receber a cura, a ter dignidade. Ai, meus amados, e que nós possamos, assim como Pedro, estarmos sempre com as nossas mãos estendidas para ajudar aqueles que estão abatidos, necessitados e perdidos, para que eles também recebam o milagre divino. Não sei se os irmãos sabem, mas aquele homem que ficava ali na Porta Formosa pedindo esmola, ele nunca havia entrado no templo, meus amados. Sabe por quê? Porque, de acordo com a lei judaica, nenhuma pessoa com deficiência, nenhuma pessoa com algum defeito podia entrar no templo. Então, mas quando aquele pobre homem e impotente coxo, ele entra em contato com aquele que é a ressurreição e a vida, uma transformação total acontece na vida dele. E ele recebe do nosso Deus, não só a cura, não só a dignidade, mas também o direito de ser um adorador, amém? Amém! Ele entra então na casa do Pai para agradecer, para louvar aquele que é o único que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E o que eu acho lindo é que antes ia entrar no templo 2, Pedro e João. Depois da cura entram 3, Pedro, João e aquele homem que agora era um adorador. Olha que delícia, meus amados, que bênção. Isso é fé. E nós temos aprendido todas as sextas-feiras que a fé provoca milagre. E é assim, meus queridos, que a igreja cresce. Nós que somos filhos de Deus, que somos seus servos, que conhecemos a palavra, e nós temos o privilégio e temos o dever de anunciar o evangelho de Jesus Cristo e estender a mão em nome de Jesus, para que o milagre aconteça e nasça muitos adoradores. E muitos adoradores adentrem a casa do Senhor. Amém? Então, meus queridos, as pessoas estão lá fora.
sedentas por Deus, sedentas por um milagre, sedentas por uma nova vida, sedentas por uma transformação. E nós precisamos ter olhos para ver essas almas perdidas e ter compaixão, assim como Jesus teve compaixão de nós, e que nós possamos falar com ousadia do amor de Deus, sem medo, sem receio. Não precisa ter medo, sabe por quê? O que vai acontecer na vida do outro vai ser o Espírito Santo que vai fazer, que vai realizar. É Ele quem faz a obra. A mim, a você, só cabe uma coisa: fazer a nossa parte. Amém? Então vamos fazer a nossa parte. E com certeza o Espírito Santo vai fazer a dele. E muitos adoradores entrarão nesse templo através das nossas vidas. Amém? Para um pouquinho, né? Nós estamos refletindo. Para um pouquinho para pensar. Quantas pessoas adentraram aqui o templo no último ano através da sua vida? Porque você falou do amor de Jesus. Se você pensou e não conseguiu lembrar de ninguém, às vezes, mesmo os que estão aqui no templo, eles estão um pouco coxos. Estão parecendo aquele homem, né? Olhando para o chão, olhando para os seus problemas, olhando para as suas dificuldades. Ah, se você está assim, meu amado, meio que morto espiritualmente, o Espírito Santo de Deus quer te falar nessa noite que você foi chamado por Deus, que você tem um ministério e que caia por terra tudo aquilo que impede você de ter ousadia, de ter alegria na presença do Senhor. Amém? E que você possa vir e desenvolver o teu ministério com alegria, com amor, com dedicação. Oh, meu amado, atenda hoje o clamor, estenda a sua mão, levante o caído e ele se tornará um adorador. Deus está dizendo para nós nessa noite: ande, levante, caminhe. Eu te chamei para a minha obra. Saia da porta. Deus não quer ninguém na porta. Deus quer que nós entremos, adoremos e o sirvamos. Sabe por quê? Ele me escolheu e Ele te escolheu. Amém? Para concluirmos, meus amados, a igreja verdadeira de Jesus, ela é assim. Ela vai no templo para adorar, para louvar, para servir, para ter comunhão. Mas a igreja, ela precisa ter consciência de que o trabalho cristão não é aqui dentro, é lá fora, porque é lá que estão os perdidos, é lá que estão os necessitados. Que Deus abençoe a nossa igreja, para que nós atendamos aquilo que Jesus, a ordem que Ele nos deu, que é ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos desperte então a sairmos do templo, irmos em direção à nossa vizinhança, ir em direção à nossa cidade, anunciando e pregando o nome daquele que tem poder para curar, para dar dignidade ao que está caído, abençoar, tratar, dar alívio às dores físicas, espirituais, emocionais, aquele que dá salvação e vida eterna. E com certeza, após esse encontro genuíno com Cristo, essas vidas, elas virão também ao templo conosco, orar e adorar o nosso Deus. Amém? Tenha fé então, meu amado. A fé provoca milagres. E que o Senhor então nos encha nessa noite de temor
e de fé. A fé que vem dele. E que muitos lá de fora adentrem esse templo para adorar ao nosso Deus através da sua vida, através da minha vida. Amém?